Nós vamos ler, irmãos, duas escrituras. Primeiro é Tessalonicenses, capítulo 4, e depois Coríntios, capítulo 15. Louvado seja Deus. Primeiro ao Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo, vamos ler o preciso aqui, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Agora, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que promessa, irmãos. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, olha, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Que o Senhor possa acrescentar as tuas bênçãos à leitura da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Veio na minha mente agora uma outra escritura, eu vou ler, se os irmãos quiserem ler, mas eu quero ler aqui. É 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor possa acrescentar tuas bênçãos sobre a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos muito felizes, muito alegres, porque estamos na presença de Deus, né? E o apóstolo São Paulo, certa vez, ele dizia assim: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque a mim está imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, se nós falamos alguma coisa, temos vários irmãos, muitos ministros, pastores, evangelistas, que pregam a palavra de Deus. Agora, toda a honra, toda a glória tem que ser dado ao Senhor Jesus Cristo. E nós temos recebido, cada um que tem um chamado de Deus tem recebido essa comissão, irmãos, de levar essa palavra, porque o objetivo de cada pregador, de cada mensageiro, é um só. De um verdadeiro chamado de Deus, é um só. Não é buscar glória para si mesmo, para que o seu nome seja, como Mombrana ele cita certa vez, naquele avivamento que ia ter, não me lembro onde que era, nos Estados Unidos, e aquela faixa bem grande, propagando e anunciando o evento e o nome do pastor, do pregador, em letras muito grandes. E lá embaixo precisava ter um binóculo quase para ver, escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então o que ele quer dizer com isso? Estava dando muita ênfase ao homem e deixando Jesus de lado, lá embaixo. Não, irmãos, nós não queremos isso, sem hipocrisia alguma. Importa que ele cresça e nós diminua. A minha oração, nas minhas pequenas orações é: Senhor, queremos que o Senhor nos use para ganhar almas para o teu reino, para ajudar mais um alguém no teu reino. Aleluia.
E como nós poderemos fazer isso, irmãos? Só existe um meio, é pregar a palavra de Deus. Vê? Nós sempre estamos falando, o Mombrana fala assim, não é o suficiente nós orarmos somente em favor do pecador. O Mombrana diz, você tem que ir falar com o pecador. Né? Até nós estamos fazendo aí uma campanha, não sei de quantos dias, mas para Deus abrir a porta, já estamos entrando em contato lá com as gravações, para enviar folhetos evangelísticos, e nós queremos montar uma equipe de evangelização aqui, irmãos, se Deus quiser, para nós sairmos, fazer a evangelização no semáforo, ou no beco, nos valados, ir evangelizar. Porque eu vejo que Deus tem nos abençoado, mas ainda estamos muito parados, né? Quantos perecendo, quantos indo para o abismo, sem conhecer essa realidade. Não importa se vai vir aqui para o tabernáculo ou se vai ir para a denominação, o importante é ser salvo. Agora, o que é da noiva, com certeza, vem para o tabernáculo? Não, vem para o 100% da palavra. Vocês creem, irmãos? Então, salvação não se discute. Nós queremos salvar almas. Vê? Queremos salvar almas. E eleição, isso pertence a Deus. Eu creio que vocês estão entendendo. Mas o que Deus colocou em meu coração já há dias, irmãos, foi sobre esse tema que é muito conhecido, foi falado muito, mas sempre é bom nós reviver, né? E não sei se é na próxima escola ou quando, eu não sei, mas tem irmãos pedindo para nós também falar mais um pouquinho, mais abertamente, reviver mais um pouquinho sobre o assunto da semente da serpente. E então, em tempo posterior, se Deus nos der graça, vamos falar também. Mas o nosso assunto, nós queremos pensar sobre duas coisas: o arrebatamento e a ordem da ressurreição. Porque nós vemos que hoje quase não se fala mais nisso. Hoje nós pensamos sobre avivamento, que é muito bom, tem seu lugar, em barulhos, movimentos e movimentos e movimentos, tudo isso é bom, tudo isso é ótimo. Mas temos que ter realmente um centro para nos prepararmos, para, como diz a palavra, que naquele dia nós não sejamos confundidos. Podemos estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Então, Mombrana, nós estávamos ouvindo esses dias, Mombrana falar aqui, eu marquei isso. Eu acho que foi o Wesley pôs no começo do culto, não me lembro, algo assim, onde o Mombrana ele diz na mensagem o arrebatamento, para nós ter aqui um pensamento. Olha o que diz o profeta de Deus na mensagem, o arrebatamento, no parágrafo 57. Isso, o que tem cumprido tanto lá no mundo denominacional, infelizmente também no mundo chamado povo da mensagem. Veja, e agora nós verificamos que neste dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja, a Bíblia não, a Bíblia não a quero. Vou repetir. E agora nós verificamos que neste dia, quando estão tentando lançar a Bíblia fora, aceito a igreja. A Bíblia não a quero. A igreja, assim, ela pode simplesmente fazer qualquer tipo de credo ou qualquer outra coisa e caminhar por isso. Vocês estão vendo? Então, Mombrana, quando ele dizia isso, ele estava pregando a mensagem. E se ele vivesse hoje, irmãos, literalmente falando, o que ele diria? Ele diria somente apontando as denominações? Não. Hoje também muitos ministros, não queremos censurar nem esse nem aquele, mas quero o quê? Pôr as suas ideias na mensagem e deixar a realidade da palavra do lado. Não se aprofundar, porque se aprofundar, vai ter que mostrar coisas que o próprio nosso apóstolo, Dom Martim, trouxe para nós no princípio. Isso vai ferir as suas doutrinas muitas vezes. Vê? Então, muitas vezes prefere passar por alto, fazer algumas interpretaçõezinhas, mas nós não queremos nenhuma interpretação. Nós queremos a palavra de Deus. Amém? Então nós sabemos que vai haver uma ressurreição. E essa ressurreição, ela tem uma ordem. Vai haver um arrebatamento. E esse arrebatamento tem uma ordem.
Agora diz o profeta de Deus, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é uma revelação, é algo que Deus dá ao indivíduo, particularmente Deus revela à pessoa o que é revelação, é a fé genuína na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que nós cremos, como nós lemos aqui nesta manhã, o apóstolo São Paulo falando de 3 coisas principais que tem que acontecer antes mesmo da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas, irmãos, tem que acontecer: o alarido, a voz e a trombeta de Deus. Isso o homem aceita ou não aceita, isso acontece e vai acontecer. Vê? Então diz o profeta de Deus, aqui na mensagem, ou ainda o arrebatamento, 152, veja o que ele diz. Louvado seja o nome do Senhor. Na mensagem, o arrebatamento, 152, ele diz assim, ou vamos ler o 130, depois passamos o 152. Ele diz assim, 3 coisas acontecem, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta, tem que acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, Jesus fará todas essas 3 coisas, essas 3, quando ele estiver, olha como que ele frisa isso, irmãos. Jesus fará todas essas 3, quando ele estiver descendo. Ele deu muita ênfase, né, nisso daí, descendo. Um alarido, que é o alarido? É a mensagem saindo primeiro, o pão vivo da vida, produzindo a noiva. Veja, agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas, e Ele nunca muda a sua diretriz, Ele nunca muda a sua Ele é o Deus imutável. Em Amós 3,7, Ele disse que não faria coisa alguma na terra, até que primeiro a revelasse aos seus servos, os profetas. E é exatamente tão certo quanto ele prometeu, isto ele fará. Bem? Então, não sei se os irmãos viram aqui, está alguma coisa entre linhas, mas é uma revelação. Jesus, veja só, executará estas 3 coisas: o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Jesus, sim, senhores, mas não estou vendo Jesus aqui, mas ele termina aqui dizendo assim, ele tem uma forma e não muda a sua diretriz, é Amós 3,7, e quem é Amós 3,7? É um profeta. Vê? Então, irmãos, quando o Mombrano estava aqui, se falasse que ele era Jesus, isso é falso, mas se falasse que Jesus estava ali, isso é correto. Vocês estão vendo? Então, o profeta desta era, ele vem revelar o ministério do Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem. A mensagem dos ungidos dos últimos dias, ele deixa bem claro isso daí. Eu não sou o Filho do Homem, eu sou um Filho do Homem. Mas o Filho do Homem é Jesus Cristo. Então, ali estava, dentro do profeta de Deus, o ministério do Filho do Homem, que é profeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quem traz essas coisas, essas 3 coisas, o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, é o ministério de Jesus Cristo, do Filho do Homem, em um profeta. Porque Apocalipse 10,7 diz assim, que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7. E Malaquias 4, 5 e 6, vocês sabem de cor essa passagem. Então nós vemos agora o profeta de Deus seguindo, dizendo essas 3 coisas, no parágrafo agora 150, eu creio que é o 152, ele deixa claro para nós também alguma coisa aqui, dizendo sobre o alarido. O que é o alarido?
O alarido nós sabemos que é a mensagem que sai primeiro. Deus enviou o profeta para nós e nos tirou nós do sistema religioso. Isso foi o alarido. O que nós temos hoje, a mensagem, 1000 e tantas mensagens, o que é isso? É o alarido. Assim como Deus usou Moisés para tirar um povo dentro de um povo, veja só, um povo dentro do Egito, tirando para fora. A Mombrana diz, o que quer dizer igreja? Igreja quer dizer tirado para fora. Então, assim como Deus usou Moisés para tirar um povo, uma igreja dentro de uma nação, olha, Deus também enviou o alarido, que é esta mensagem de hoje, para tirar nós do Egito espiritual, que foi a denominação, vê? Tirando um povo de dentro de um povo. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é o alarido. Agora, a próxima coisa do alarido, que é a mensagem, o que vem? Então vem agora a voz. O que é a voz? Voz de arcanjo. Vê? O que é voz de arcanjo? Se perguntar para um denominacional, o que é voz de arcanjo? Muitos deles não sabem o que é voz de arcanjo. Eu também não sabia, mas por isso é bom ter profeta, né? Voz de arcanjo quer dizer voz de ressurreição. Muitos estão esperando Jesus literalmente aparecer e chamar, com essa voz de arcanjo, chamar os que estão na tumba. Mas diz o profeta de Deus que não é assim. Aleluia. Ele disse, aquela mesma voz que soou lá na tumba de Lázaro, ela vai soar no dia da ressurreição. Naquela manhã, creio entre as 6 às 9 da manhã, vai haver uma ressurreição. Isso diz o nosso profeta aqui na mensagem ao arrebatamento, e eu creio de coração. Vê? Então, ele diz assim, no 164, portanto, a mensagem reúne a noiva, que é o alarido, e a trombeta, o mesmo, ele, com grande voz. Veja só, irmãos, essa voz de arcanjo. Ele gritou com aquele clamor e voz, e despertou Lázaro. Com grande voz, ele clamou, Lázaro, vem para fora. Está vendo? É a voz que desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. Você está entendendo, irmãos? Então, aquela mesma voz que soou lá na tumba de Lázaro. E o Mombrana chega a dizer, Jesus chamou Lázaro, porque se ele não cita o nome de Lázaro, irmãos, ia haver uma ressurreição coletiva, uma ressurreição geral. E não estava no tempo da ressurreição, né? Geral, vai haver ainda. Então ele chamou Lázaro, sai para fora. Então essa mesma voz vai soar um dia, que chama-se voz de arcanjo, voz de ressurreição. E se Jesus fez isso naquele dia, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vê? Então Mombrana diz aqui na mensagem, um molho movido, mostrando que essa voz é a mesma voz que soou na mensagem ao nascer do sol. Ele falou sobre esse molho movido, esse primeiro molho movido. Quem foi esse primeiro molho? Ele diz assim no parágrafo 66. Assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba, entre os profetas e todos os demais, ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia, quer dizer, o primeiro dos que dormiram. Olha, assim mesmo, na vinda de Cristo, no tempo da noiva, tirado da igreja, olha só, terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente. Que coisa! Eu creio que vocês estão captando, não é, irmãos? Outro molho movido. Oh, molho movido. E que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento, o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia! Estou seguro que estão vendo o que estou dizendo. Ele foi movido sobre o povo, e pela primeira vez haverá na era da noiva, olha só, na era da noiva, uma ressurreição dentro do denominacionalismo
tão escuro, haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder, e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas, tal como ele fez no passado. Vocês creem que o primeiro molho movido foi Jesus Cristo, irmãos? Então, na era da noiva, haverá esse outro molho. E eu creio que esse outro molho movido é o nosso grande profeta de Deus. Ele não considerou grande, mas o grande estava nele. Amém? Louvado seja Deus. Então, na mensagem ainda, o que é o Espírito Santo? Veja o que diz o profeta de Deus. Deixa eu ver se eu deixei salvo aqui. Sim, na mensagem o que é o Espírito Santo, sobre esta ordem da ressurreição, né? Louvado seja Deus. O mundo denominacional pensam, vai haver um arrebatamento, a mãe estará embalando o filho num carrinho, ou carregando um nenê no colo, sumiu, de repente cadê a criança? Isso é um arrebatamento, isso é um rapto, e de repente eles falam assim, olha, Jesus está vindo, e nós vamos ver ele vindo nas nuvens, com os anjos tocando trombeta e tal, e todos os olhos vão ver. Uma hora é arrebatamento, é rápido, e uma hora vai ver. Você está vendo? Então existe uma confusão entre os denominacionais que não conseguem entender e colocar em posição a palavra de Deus. Então todas as duas coisas estão corretas, mas estão fora de ordem no sistema. Vê? O arrebatamento vai acontecer, sim, aleluia. A ressurreição vai acontecer, sim. A ressurreição primeiro agora é da noiva. A noiva eleita vai ser ressuscitada primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Vê? Então o arrebatamento vai acontecer, sim. Jesus vai arrebatar a sua noiva, que será coisa muito mínima, irmãos, muito pequeno esse grupo da noiva. É um ali, outro ali e tal, e o arrebatamento vai acontecer, que não vão dar conta que foi o arrebatamento. Mombrana disse que pregadores, ministros, pastores estarão pregando no púlpito, falando arrebatamento, e não sabe que o arrebatamento aconteceu. Aleluia. Mombrana diz, ficará sabendo, exceto aquele que estiver preparado. Vê? Louvado seja Deus. Esse é o arrebatamento, a vinda invisível de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aquela aparição que todo olho vai ver, está correto. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, eu creio que é o versículo 7, todos os olhos vão ver, mas nesse período, a Bíblia diz que ele vem com seus santos, aleluia, ele vem numa nuvem. Agora, quando se fala de nuvem, já pensa essa nuvem de água que nós temos aqui. Não é isso, irmãos. Sabe quem é essa nuvem? Essa nuvem é você, meu irmão, essa nuvem é nós, nuvem de testemunhas, que diz a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então, quando eles virem nós descermos, rei e rainha vindo, aleluia, aí todos os olhos daqueles que ficaram na tribulação vão ver. Vocês estão entendendo? Essa é a terceira vinda de Jesus Cristo para aqueles que ficaram para a grande tribulação. Irmãos, por isso necessitamos realmente de um profeta para esquadrinhar essas coisas para nós. O mundo religioso, até mesmo muitos ministros não pregam essa verdade, e muitos ficam até mesmo balanceados, né, e não conseguem entender e posicionar. Mombrana diz que o arrebatamento é uma revelação, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós cremos, no assim diz o Senhor. Aleluia. Então, se há um arrebatamento, primeiro tem que haver uma ressurreição. E se há uma ressurreição, tem que haver uma ordem de ressurreição. Não é Jesus veio e todo mundo já levantou e já está. Não, existe uma ordem. O próprio Jesus, falando na parábola dos trabalhadores, às diversas horas, ele diz assim, olha, o primeiro será o último, e o último será o primeiro. O próprio Jesus falou sobre isso. Quem foi o primeiro durante as eras? O apóstolo São Paulo. Quem foi o último durante as eras? O nosso profeta William Branham. Vê? Então, o primeiro foi Paulo e o último William Branham. Então, vamos deixar o nosso profeta falar
quem vai ser o primeiro a levantar para dar essa voz de ressurreição? Ali estará Jesus em um profeta com esta voz. Eu creio, irmãos. Se alguém não crê, isso não depende de mim, nem não depende de nós, é do Espírito Santo. Então, na mensagem, o que é o Espírito Santo, no parágrafo 85, veja o que diz o profeta de Deus. Agora, o Espírito de Deus tem operado sobre justificação com Lutero, santificação com Wesley, o batismo do Espírito Santo em Pentecostes, e está tudo... O batismo do Espírito Santo em Pentecostes, e aqui está ele no último dia, olha só, no último dia, realizando e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando estava em Cristo. Que é isso? Veja, a igreja e Cristo se tornaram um. Veja, e tão logo que eles se unirem, aquele último elo, você sabe qual é o último elo da corrente? O último eleito entrar, veja, aquele último elo, ela atravessará o céu louvando. Veja agora, se levantarão Wesley, olha a contagem regressiva, Lutero, todos os restantes deles, de volta àqueles dias ali. Aquele que for o primeiro será o último, e aquele que for o último será o primeiro, e ali virá a ressurreição. Vocês captaram, irmãos? Veja só, se levantarão Wesley. Por que ele citou Wesley, não citou William Branham? Porque quando ele citou Wesley, ele já estava de pé. Vocês estão entendendo? Olha a humildade do profeta, irmãos. Até nisso eu vejo humildade. Ele poderia dizer, eu me colocarei de pé primeiro. Oh, mas está entre linha, tem que ter revelação. Aleluia. Então se levantaram Wesley, Lutero e todo o restante dele, até Paulo. Aleluia. Deles de volta àqueles dias ali. Aquele que for o primeiro, Paulo, será o último. Paulo será o último a levantar com seu grupo. E aqueles que foram o último, será o primeiro, e ali virá a ressurreição. Um exemplo, uma teologia minha é isso, e eu creio que não foge da palavra. Se hoje, daqui a pouco, dormir um irmão que pertence a noivo, o irmão fulano dormiu no Senhor agora, há 10 minutos dormiu no Senhor. Se Jesus Cristo levantar o nosso profeta, esse irmão será praticamente o primeiro a levantar. Acabou de morrer, já vai levantar. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque é contagem regressiva. O primeiro será o último, e o último será o primeiro, e ali haverá essa ressurreição. Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Então é por isso, irmãos, que nós estamos falando, não é para combater esse, não é para combater aquilo, nada disso. Simplesmente como uma escola dominical, é umas coisas que temos que trazer, temos que reviver, para que não fique esquecido as coisas, e nós muitas vezes vamos em algum embalo de avivamento, de barulho, e como eu disse, tudo isso está correto, eu creio. O Mombrana disse, eu creio em barulho. O Mombrana disse certa vez para um homem que foi visitar a sua igreja, disse, olha Mombrana, eu gostei muito, eu só não gostei daquele aleluia, daquele barulho. Eu creio que é na mensagem conflito entre Deus e Satanás, ele fala isso. Mombrana disse, se você não gosta de barulho, quando você chegar no céu, você vai ter problema, viu? Porque lá vai ser um barulho só. É louvores e mais louvores, louvor e mais louvor. Então o clima do céu tem que estar aqui hoje. Vê? Tudo tem o seu lugar. Mas primeiramente temos que dar prioridade naquilo que muitos não querem, na realidade da palavra de Deus. Para que naquele dia, na vinda do Senhor, nós não ficamos confundidos, como diz a palavra, mas que você possa estar, olha, há uma promessa de Deus na mensagem, há uma promessa de Deus na palavra. Então, se há uma promessa, se eu dormir no Senhor, eu vou dormir, mas eu sei que eu vou ressuscitar primeiro. Se eu não dormir e Ele manifestar, eu tenho certeza que eu vou ser transformado. Porque nós lemos aqui em Coríntios 15 e o versículo 52. Olha só, em um momento,
num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Qual é a última trombeta, irmãos? Porque a trombeta soará. Você não vai ver uma trombeta soando no ar. Tem que ter um trombeteiro atrás dessa trombeta. E para nós, o trombeteiro, essa última trombeta, esse último trombeteiro, eu não tenho vergonha de dizer, é o William Marion Branham, é o profeta dessa era. E quando essa trombeta soar, essa voz de arcanjo soar, a sepultura vai se abrir, irmãos. A Bíblia diz que o mar, o inferno, vai dar conta de um fio de cabelo. Certa vez, lembrando o pastor Jonas aqui pregando, dizendo assim, vocês imaginaram quantas pessoas foram sepultadas no mar? Vê? Eles não tinham esse avião que fazia, né? Apesar de levar 8 horas em cima do mar, o avião ainda, mas o navio vinha, irmãos, era meses e meses em cima do mar. Veja, e pessoas morriam ali, e sabe onde era a sepultura? Ó, jogaram no mar. E ali era consumido por quem? Por tubarões, grandes peixes. Essas pessoas viravam os fezes de tubarões, de grandes peixes. E até o pastor João usou essa expressão, alguns dos irmãos devem lembrar. Ele falou assim, esse mar vai ter que dar conta de um fio de cabelo dessa pessoa. Se há um que pertence à noiva ali, pode estar onde estiver esse resíduo, vai ter que ressurgir. Vê? E o Mombrana diz, Deus não precisa lá na tumba lá, pegar o esqueleto todo para ressuscitar. Não. É simplesmente ali uma colherzinha de nada ali, daqueles 12 elementos, né? 12 elementos ali, fósforo, e cálcio, e potássio, e tanta coisa ali. E Deus, Ele une esse corpo, me ajuda, irmão, teofânico com esse corpo terreal para formar o quê? O corpo glorificado, diz o profeta de Deus. Porque primeiro é terreal, corpo terreal, corpo celestial, teofânico e corpo glorificado. Nesse corpo nós comemos, no corpo teofânico nós não comemos, mas no corpo glorificado nós comeremos. Você está entendendo? O Mombrana chega a dizer, olha, você quer ter o mar todo na sua mão? Veja, 70% do planeta é água, 30% é terra. Mas você sabia que você pode ter o mar na sua mão? Todo, você sabia? Você vai lá, pega uma colherzinha, pega um pouquinho de água do mar, coloca na sua mão ali, você tem todo o mar na sua mão. Tudo que está dentro do mar ali, que pertence ali, sal, cálcio, calcário, tudo que tem ali, irmãos, está naquele punhadinho de água ali. Assim é o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe aonde estão os seus. E Ele disse, aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Por isso nós cremos em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida. Fora da palavra de Deus, é morte. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Eu creio que deu para captar alguma coisa, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos ouvido bastante, aí o Wesley tem posto aí sempre no começo do culto, essa mensagem, o arrebatamento, e é muito forte, é muito bom, e nós meditarmos e sabermos que é bom nós estarmos na casa de Deus, é bom nós estarmos aqui tomando a ceia, é bom nós estarmos aqui pagando nossos dízimos, dando as nossas ofertas e louvando a Deus, isso é bom, mas o mais bom é nós estarmos preparados com revelação para que no dia da vinda de Jesus nós não ficamos confundidos. Que Deus abençoe, que Deus ajude também os nossos irmãos em geral, em nome de Jesus.